Cada vez mais, grandes instituições financeiras substituem bancários com carteira assinada para repassar serviços a empresas terceirizadas que se utilizam de mão de obra precária e com direitos reduzidos. Nós recebemos R$5 por dia de vale-refeição e não temos vale-alimentação. O bancário, se somado vale-refeição com vale-alimentação, dá mais de R$30 por dia. E como é que faz para se alimentar com R$5 por dia? Vocês têm que almoçar, né? Como é que vocês fazem? Não almoçamos, né? Agora, o trabalho é diferente de um bancário? Explica para mim como é que é o trabalho de vocês na terceirizada. Nós fazemos cobrança de valores até 50 mil e também fazemos acordos, parcelamentos, negociações com entrada, com parcelas divididas mais de 30 vezes, com taxa de juros, com CET, com IOF, com tudo aquilo que um gerente faz. Esse tipo de condição de trabalho pode ser ampliado na categoria bancária, assim como nos demais setores econômicos brasileiros, caso o projeto de lei 4330 seja aprovado. Olá, sou Juvândia Moreira, nós estamos voltando para o nosso Momento Bancário em Debate. E hoje o debate, como vocês viram, é sobre a terceirização. E vocês assistiram aí um relato de um terceirizado que trabalha para um banco, falando como é que são as condições de trabalho dele, salariais, e nós vimos que é bem diferente do que tem, né, de todos os direitos que os bancários acumularam ao longo desses anos de luta, de organização, né? Os bancos se utilizam da terceirização para burlar esses direitos. Um ticket de refeição menor, vale alimentação menor, a gente vê as condições de trabalho muito piores, salário muito pior, né? Esse terceirizado acaba recebendo aqui na categoria bancária 30% do que recebe um bancário, né? Que trabalha no mesmo banco e muitas vezes que já fez esse serviço que hoje está sendo feito por esse terceirizado. Então, para falar sobre a terceirização, sobre o PL 4330, que vocês ouviram a referência aí no nosso vídeo, a gente tem hoje aqui a doutora Carolina Mercante, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E temos também o Roberto von der Osten, que é o novo presidente eleito nesse congresso que aconteceu agora no mês de março, presidente da nossa Contraficud, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Boa noite, Betão. Obrigado pela presença. Boa noite, Giovanni. Agradeço o convite. Bom, eu queria que vocês comentassem um pouco. Primeiro, eu queria perguntar aqui para a doutora Carolina, que a doutora Carolina ela é responsável pela Coordenadoria de Combate às Fraudes na Administração Pública e ela estuda o tema terceirização, né, doutora? Doutora, explica-se um pouco para os bancários aqui o que é esse projeto de lei 4330. A senhora que estuda o tema, que lida tanto com isso no Ministério Público. Boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite que me foi feito pelo Sindicato dos Bancários e a oportunidade de falar para trabalhadores bancários e terceirizados que nos assistem. E esse projeto 4330, o Ministério Público é completamente contrário. A Associação Nacional de Procuradores do Trabalho se articula junto aos parlamentares, junto às centrais sindicais, contra o teor deste projeto, porque este projeto ele não traz vantagens aos trabalhadores, mas apenas aos empresários. Então, é um projeto que objetiva a ampliar as possibilidades de terceirização. Na realidade, o projeto ele objetiva institucionalizar a fraude. Regulariza, regulamenta a fraude que já é praticada, que já ocorre, hoje. Porque hoje as nossas, tanto a Constituição, a CLT e as leis que regulam o trabalho, a interpretação que o Tribunal Superior do Trabalho faz é que não é permitida a terceirização nas atividades fins da empresa. Porém, é o que tem ocorrido na prática. Então, embora haja inúmeras decisões judiciais que proíbam a terceirização na atividade fim, as empresas, principalmente o setor bancário, têm realizado isso na prática. Então, o projeto ele vem a institucionalizar essa prática. É verdade.
Betão, qual que é a posição da nossa confederação e como é que a nossa Contraf está se articulando, em especial agora para o dia 7, né? Neste dia 7 agora de abril, né? Está sendo votado, ou pelo menos está agendado para votação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, desse PL 4330 que a gente tem combatido. Como é que a Contraf e os bancários no Brasil inteiro estão se organizando para isso? Giovândia, a confederação, as nossas federações, os nossos sindicatos, de 2003 até esse momento, nós nos organizamos muito fortemente, estivemos todo momento no Congresso Nacional, conseguimos transferir sempre, protelar esse debate, que é um debate muito simples, um debate só do empresariado que quer terminar com o limite imposto hoje pela legislação, por súmula, para que a terceirização seja total e absoluta dentro das empresas. Os bancos estão empenhados nisso e todo o empresariado. E nós fizemos, até agora, grandes viagens a Brasília, levamos todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras para tentar conversar com os deputados, para dizer que isso não interessa para o trabalhador. Quem é que tem feito todo o empenho para aprovar esse projeto de lei, que, por sinal, é de um empresário também? Quem tem feito esse empenho é o empresariado, são as confederações patronais que querem apenas uma coisa: aumentar o seu lucro e precarizar as condições de trabalho dos seus trabalhadores. Verdade. Doutora Carolina, a gente organiza, faz material, jornal, dialoga com os terceirizados aqui na nossa base, tenta mantê-los organizados. A gente já fez greve, inclusive, nos terceirizados. E negociou o salário, mesmo não tendo a representação legal, né, entre aspas, né, legal, porque na verdade eles deveriam ser bancários, a gente tem a representação de fato, né? E o que a gente vê, a gente já pegou casos de terceirizados aqui em que a empresa não estava recolhendo o FGTS, não estava pagando o INSS. Nós pegamos casos que a empresa os trabalhadores estavam, inclusive, com salários atrasados, sem receber vale-transporte corretamente, às vezes recebia para alguns dias, ele ainda acabava tendo que pagar para trabalhar, né? Nesse projeto de lei tem pontos que tem retrocessos enormes em relação ao entendimento, né, do TST ou que já está na legislação, né? Por exemplo, nesses casos, a gente obrigava os bancos a pagar. O banco teve que cobrar da empresa, o banco teve que se virar e teve que regularizar a situação do FGTS, do INSS desses trabalhadores, de pagar o vale-transporte. Então, sempre que a gente detecta esses problemas nos terceirizados, que a gente vai para cima dos bancos, eles acabam tendo que pagar. Eles também são responsáveis. Essa questão da responsabilidade, se é solidária, se é subsidiária, está no projeto de lei e é um grande retrocesso. Você não podia falar um pouco sobre isso? Sim, o projeto de lei, ele prevê a responsabilidade subsidiária se o tomador de serviços não monitorar a empresa terceirizada. Ocorre que o projeto de lei, ele não é detalhista, ele não é suficiente em relação a como deve se dar esse monitoramento. Ele praticamente não tem nenhuma regra de monitoramento. A empresa, o banco pode dizer, mas eu fiz o monitoramento, né? Eu pedi a comprovação de regularidade do FGTS uma vez em 2 anos. E aí é considerado como monitoramento, então ele não vai ser responsável nem subsidiariamente. E outro problema é que a jurisprudência ela já é muito avançada em relação à saúde e segurança do trabalho. A responsabilidade em regras de meio ambiente de trabalho, ela é solidária do tomador de serviços. É quase unânime esse entendimento na Justiça do Trabalho. E o projeto, por sua vez... um pouco a diferença do que é subsidiário e o que é solidário. A responsabilidade solidária, o tomador de serviços, ele tem a igual responsabilidade em relação à empresa terceirizada. Então, não existe uma hierarquia de responsabilidades, né? Certo. Então, se há um acidente de trabalho... processa os dois, né? Isso. Um trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele pode processar diretamente o banco ou a empresa terceirizada, né? E não há um benefício de ordem em relação às partes. Agora, na subsidiária, não. O trabalhador primeiro tenta conseguir a indenização da empresa terceirizada e depois de anos não conseguindo, porque a empresa é inidônea financeiramente, o banco, ele assume a dívida. A empresa some muitas vezes, né? A gente já viu muita categoria, a empresa some, desaparece e você não tem quem cobrar. Uhum.
E nós apresentamos, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma nota técnica, inclusive entrei no site da Câmara, ela consta no andamento do projeto de lei, a nota técnica, e porque até mesmo em relação à atividade meio, digamos que seja possível a terceirização na atividade meio, esse monitoramento, ele é da tomadora de serviços em relação à fiscalização do contrato de trabalho do terceirizado, ele é inexistente, né, no projeto de lei. E já existe normativa hoje no Brasil que regulamenta o monitoramento. Por exemplo, a Instrução Normativa número 2, de 2008, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que as entidades da Administração Pública Federal, elas têm um rigoroso procedimento de fiscalização, então você tem que fiscalizar mensalmente, você tem que fiscalizar inclusive cumprimento de convenção coletiva de trabalho, e isso sequer consta do projeto de lei. Por quê? Porque não é interesse do empresariado aumentar essa fiscalização do contrato de trabalho. Claro, com certeza. O Betão, o nosso Congresso, ele aprovou uma resolução sobre a nossa participação agora no dia 7, né? E essa é uma das grandes preocupações dos bancários. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, a nossa participação, ela tem sido feita assim, participação de ouvinte, né? Nós não temos tido oportunidade de, concretamente, a gente fazer um debate na sociedade, um debate com as empresas, com os trabalhadores, entidades sindicais, para a gente avaliar concretamente qual é o objetivo real de você ter uma lei que regulamente a terceirização. O Congresso está querendo impor uma lei, né? Exatamente. Mesmo com várias partes, o Ministério Público, centrais sindicais, as confederações contrárias, você está dizendo, não tem nenhum debate na sociedade, ela não está ouvindo a sociedade. Exatamente. Então, se você olhar para o perfil do Congresso, um perfil extremamente conservador, que reflete muito mais o pensamento, muito mais a posição do empresariado, das elites, das camadas mais favorecidas. E não tem nesse debate lá qual é o objetivo, qual é o real objetivo de uma lei desse quilate, uma lei que coloca no debate a questão das relações de trabalho. Porque eu estava me lembrando que em 2013, quando nós fizemos as grandes manifestações, o empresariado colocou lá trabalhadores para defender a aprovação. E eu conversei com alguns trabalhadores, algumas trabalhadoras de lá terceirizados. Esses que estavam lá. Esses que estavam lá defendendo a regulamentação. Eu perguntei, você prefere trabalhar na empresa que você trabalha como terceirizado? Você não queria ser empregado da empresa? Opa, eu queria sim. Claro. Falei, mas por que você queria? Porque os empregados lá ganham mais, trabalham, a jornada é menor, tem vale alimentação, participam da participação dos lucros e resultados, nós não. Claro, né? Com certeza. Então, se você pergunta para o trabalhador que está lá naquele momento reivindicando a aprovação do projeto... Na verdade, ele foi lá provavelmente porque o empresário mandou. Ele foi lá porque o empresário mandou, ele não foi reivindicar, ele queria estar no meu lugar defendendo que aquilo não fosse aprovado para que a gente reduzisse as possibilidades de terceirização. Fraudulenta. Até porque o terceirizado, inclusive, é o mais precarizado, é o que mais sofre acidente de trabalho. Veja a Petrobras, por exemplo. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta continuando sobre o tema, a discussão do tema da terceirização. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados.
A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta falando sobre o tema da terceirização, aqui com a doutora Carolina e com o Betão, que é presidente, agora eleito no último Congresso dos Bancários, presidente da Contraficute, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. E, aliás, o nome a gente mudou na época de CNB para Contraficute exatamente para representar todo mundo, né, Betão? Por conta do aumento da terceirização no nosso setor. Correspondente bancário, a gente teve aí já um grande problema de terceirização na área de teleatendimento. E a gente também fez acordos internalizando alguns trabalhos, né, recentemente. Eu queria que você falasse um pouco disso. Exatamente. Na estrutura sindical brasileira, onde os trabalhadores estão divididos por categorias, um projeto de lei como o 4330, que coloca dentro das empresas trabalhadores que não são da categoria preponderante. O que vai acontecer com o movimento sindical? Ele será terrivelmente enfraquecido porque nós não ratificamos a Convenção 87 da OIT, que permite que o meu sindicato de bancários represente todos os trabalhadores que estão dentro da nossa agência, dentro do banco que nós temos filiados. Não permite que o trabalhador escolha quem que ele quer que o represente, né? Exatamente. Aparecerão outros sindicatos que vão tratar de representar terceiros e hoje a gente tem uma convenção coletiva nacional forte, nacional, que regulamenta salários, direitos dos trabalhadores. Nós não teremos para esses trabalhadores. E o bancário e a bancária, ele já sabe disso. Tanto é que os nossos sindicatos, as federações, a confederação, divulgaram fortemente o que é o projeto de lei e o bancário hoje sabe que teremos problemas com participação no lucro, teremos problema com vale alimentação, vale refeição, com a jornada de trabalho, uma conquista histórica dos trabalhadores e trabalhadoras bancárias. Nós teremos problema com tudo isso simplesmente por uma questão simples. O trabalhador ou trabalhador que vai estar na agência bancária não será um bancário, será um terceirizado. Ganhando muito menos. Ganhando muito menos, trabalhando muito mais, correndo muito mais riscos, inclusive o sigilo dos bancos correndo muito mais riscos sigilo também. Sigilo bancário dos clientes, né? Exatamente. Então, todos esses riscos, nós iremos correr, se esse projeto for aprovado, por uma razão muito simples. Porque os empresários querem reduzir o custo do seu empreendimento. Só por essa razão. E aumentar seus lucros, né, Betão? Exatamente. Reduzir seus custos, aumentar seus lucros, explorar mais a sociedade. Exatamente. Então, isso não deve ser motivo... só perde com no processo civilizatório que nós vivemos, isso não é um debate humanista, isso é um debate de lucro e esse debate nós não queremos fazer. Nós temos dito para os bancários, temos divulgado bastante e temos pedido para os bancários pressionar seus deputados, mandar e-mail para os deputados que eles votaram e dizer para o deputado, olha, nós somos contra esse PL 4330, queremos que o senhor vote contra, né? E que é difícil porque, enfim, o Congresso Nacional, como o Betão disse, tem o financiamento de campanha hoje é um grande problema. Nós defendemos o fim do financiamento de campanha feito por empresários, porque a gente acha que isso reproduz no Congresso Nacional só e apenas alguns interesses desses grupos. Acaba que deputados, senadores ficam vinculados a esses interesses, como a gente vê hoje no Congresso. E nós corremos o risco de ter direitos de trabalhadores sendo flexibilizados, sendo rebaixados e condições de trabalho piores, né, doutora? A gente vê aqui no vídeo que a Ana Matra fez, a gente tem divulgado bastante, da queda da qualidade, a qualidade do trabalho. A gente, na categoria bancária também, a gente acompanha, porque essas pessoas não têm condições de trabalho. Como é que elas vão conseguir executar um trabalho de qualidade se elas estão trabalhando, às vezes, 14 horas seguidas? Nós pegamos setores que as pessoas trabalhavam 14 horas seguidas, que elas não têm R$ 5 para almoçar, imagina, não tem tempo para almoçar.
E nós estivemos em inspeções em empresas de call center, de teleatendimento para os clientes dos bancos, e juntamente com os sindicatos bancários, e detectamos que esses trabalhadores, eles na realidade, eles executam atividades tipicamente bancárias. Inclusive, se você, consumidor, cliente, chega no banco, determinado procedimento, seu gerente vai lhe enviar para um terceirizado. Ele, não, isso você só consegue resolver pela central de atendimento. Ou seja, apenas um terceirizado vai conseguir E o cliente nem sabe, né, que você liga no banco, você liga lá, o cliente do Itaú liga no Itaú, o cliente do Santander liga no Santander, do Bradesco. Quem está me atendendo é um terceirizado e eu estou achando que ele atende o seguinte: Santander, bom dia, Santander, boa noite, Santander... Ele não está te atendendo dizendo, olha, empresa Contax, boa noite. Não, ele está falando em nome do banco, ele acessa a conta corrente do cliente. Sim, e a gente conseguiu isso, inclusive com autorização judicial, conseguiu verificar que os terceirizados têm acesso ao extrato bancário, a bens dos clientes, acesso ao sistema do banco, recebe ordens de supervisores do banco. Então, essa é a realidade que você terceirizado vivencia. E nós perguntamos aos terceirizados, mas para quem você trabalha? Para o Banco Santander, para o Banco Itaú. Então, para quem trabalha, não é para a Contax, né? Ele pode até ser registrado pela Contax e tem menos direitos, como o senhor Roberto disse. Porém, ele se identifica como um empregado do banco. Exatamente. Ele recebe ordem, ele segue um script do banco. Os procedimentos, o manual do banco. Exatamente. E além do que, assim, o cliente também corre risco, porque tem o sigilo bancário, tem uma lei que fala do sigilo bancário. Hoje até a abertura de conta é feita em empresas terceirizadas, chamados correspondentes bancários. Hoje é o nosso grande problema na categoria, né? São os correspondentes bancários. Então, você vai lá numa lotérica, você vai abrir uma conta, eles dizem que eles só preparam os documentos, né? Mas está lá na lei. Para você abrir uma conta corrente, você tem que apresentar seu RG original para um bancário, porque imagina você tem um risco de ter conta fantasma, né? O sistema financeiro tem um risco sistêmico para a economia, se você não tiver um controle, não tiver uma categoria bem organizada, que inclusive ajuda a fiscalizar todos esses procedimentos do sistema financeiro. O nosso caso tem um agravante ainda maior, que é o risco sistêmico. Se você quebra um banco, se você tem problema de fraude num banco, você pode quebrar um sistema inteiro, uma economia inteira. Como a gente viu, a gente está vivendo resultados de uma crise de 2008, começou nos bancos dos Estados Unidos. Mas, assim, a gente tem, independente se é bancário ou se não é do setor bancário, uma precarização muito grande no trabalho, né, dessas terceirizadas. A senhora também lida com outras áreas, né? E dá para perceber isso. Sim, um exemplo, por exemplo, é o setor de confecções, né? A moda em São Paulo. As grandes varejistas, hoje, elas não mais dizem que não mais produzem as suas roupas. Mas, na realidade, o que acontece? Não existe uma cadeia produtiva. As varejistas, as grandes lojas, elas ditam como os moldes do produto, quantas peças vão ser confeccionadas, em quanto tempo, ou seja, todo o procedimento, o know-how, a tecnologia é gerenciada, é controlada pelas varejistas. Porém, a costura em si é feita onde? Em oficinas de costura clandestina, com trabalhadores imigrantes, na sua maioria bolivianos, né, e que estão à margem da legislação e que, por isso, vivem em condições, trabalham em condições degradantes, e as empresas, as varejistas, continuam sendo com muito lucro E se esse PL 4330 passar, isso vira oficial, né? Isso como o Estado brasileiro autoriza esse tipo de subcontratação degradante. Bom, então nós temos que, a gente só percebe cada vez mais que temos que lutar contra a aprovação desse projeto de lei. Pedimos a todos os bancários e bancárias que nos ajudem a cobrar. A gente já fez inúmeras atividades na categoria, paralisações, né? Fomos para Brasília, mandamos gente, estamos indo para Brasília lá para ajudar a conversar com os deputados, fazer pressão no Congresso. É importante saber que a gente conta com o Ministério Público do Trabalho, com a ANAMATRA, né? Com o próprio juízes do TST, também tem um posicionamento contrário à aprovação do projeto de lei 4330.
que a gente tem as confederações, a organização dos trabalhadores todas, ou quase todos, né? Nem todos, mas quase todos unificados em torno do combate a esse projeto de lei. E a gente pede aí para vocês também ajudarem, porque essa é uma luta de todos nós, né? Não queremos que a nossa sociedade piore, que os trabalhadores tenham seus direitos rebaixados, sua organização precarizada. E nós estamos encerrando agora nosso momento bancário, agradecendo aqui a doutora Carolina. Obrigada aí pela presença, pela contribuição. Ao Roberto Van der Osten, nosso presidente da Contraf. Muito obrigada pela presença. E a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada, um grande abraço e nos ajude nessa luta de combate ao PL 4330, que vai precarizar as relações de trabalho. Nós temos que lutar contra isso e lutar para que nós tenhamos cada vez mais direitos, para que a gente distribua renda, para que a gente não tenha uma concentração de renda tão grande como a gente ainda tem no nosso país. E só você junto conosco nessa luta é que a gente vai sair vitorioso. Grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.